Como falei para vocês, então, eu separei 3 exercícios para hoje. Os 3 estão no âmbito de revisão, então a matéria, o conteúdo que a gente tinha que ter visto já está todo visto. E eu quero começar com vocês através do exercício 4, porque no exercício 4, o que vai acontecer? A gente vai é, é, a gente vai utilizar algo que eu tive que bolar aqui para poder avaliar vocês corretamente. Então a gente vai usar isso aqui na prova, já é uma garantia. E esse negócio se chama pseudocódigo robótico, né? Então esse pseudocódigo robótico aqui, ele vai ser uma ferramenta que utilizaremos para auxiliar no planejamento da programação de um braço robótico utilizando o Teach Pendant, né? Então, ó, repara que ele é uma ferramenta para auxiliar no planejamento. Então você pode fazer o programa em pseudocódigo e depois você pode pegar esse pseudocódigo e transformar em código lá no Teach Pendant lá do robô, né? Lógico que o que vai acontecer? Você pode fazer o código diretamente lá, você pode não planejar, mas existem algumas situações, e eu conheço empresas que funcionam assim, onde a pessoa que planeja a execução do código, planeja a criação do código, não é a pessoa que cria o código, né? Então, por exemplo, tem um aluno meu que ele faz estágio em uma fábrica que tem muitas estações CNC para fazer usinagem de peças, né? E a pessoa que planeja a usinagem da peça não é a pessoa que bate o código lá na máquina. A pessoa que bate o código acaba sendo um técnico de campo, né? Então eles trabalham lá com uma folha que se chama folha de setup, né? Na verdade não é uma folha, é um conjunto de folhas, é um conjunto de documentos ali que vão dizer para o operador que vai fazer o código todos os parâmetros que tem que ter naquele código. Então, pô, velocidade de avanço, curva de aproximação, velocidade de rotação da ferramenta, velocidade de corte, não sei o que, vários parâmetros que a gente precisa setar ali para fazer o programa na máquina CNC, que é uma estação robótica, né? Então tem tudo a ver. Então a gente pode utilizar esse pseudocódigo para fazer a planejamento do programa. Depois você só pega o planejamento, vai lá e realmente cria o programa. É possível fazer isso. Inclusive se faz isso, né, com vários pseudocódigos aí, né? Você pode fazer isso desde pseudocódigo simples, né, aqueles códigos que parece que está escrito em português assim, até códigos mais complexos, né? Então você tem uma interface não, na verdade é uma, é uma linguagem para você fazer modelagem de código que se chama UML. Isso é ótimo, já usei muito. E quando vocês virem orientação objeto, vocês com certeza vão ver diagramas UML também. E é uma outra maneira, é um outro pseudocódigo, né? Outra maneira de você planejar algumas coisas do seu código aí. Então essa sintaxe que eu bolei aqui, ela possui 2 elementos por linha de código, que são o movimento desejado e o ponto, bem simplesinho, né? O ponto a que se refere a esse movimento. Os movimentos possíveis são MoveL, MoveJ, MoveC e o MoveS. Beleza. E os pontos aos quais esses movimentos se referem são os mesmos pontos que seriam utilizados para criar o programa no Teach Pendant e são indicados em figura auxiliar. Então vou ter uma figura, tenho os pontinhos lá, e aí eu vou fazer um programa. Então, por exemplo, aqui, ó, realizar o movimento MoveX com final no ponto 2. Não necessariamente a garra está no ponto 1, ela pode estar em qualquer lugar, mas o final é no ponto 2. Então, meu programa vai ser o quê? Primeira linha NOP, igual do braço robótico lá, última linha END, igual o braço robótico, e a linha de comando aqui vai ser o movimento que eu quero, que é o MoveX, que é um movimento fictício, até o ponto P2. Esse ponto P2 aqui era o ponto que a gente ensinava lá para o braço robótico. No pseudocódigo aqui a gente vai simplesmente colocar que é o ponto P2, que é o ponto referente ao ponto P2 da figura, né? Então olha só, o programa sempre possui um NOP como comando inicial e o END como comando final, igualzinho o programa lá do nosso robô. O MoveX é um movimento fictício, né? Então, na verdade, aqui no lugar do MoveX seria MoveL, MoveJ, MoveC ou MoveS. P2 é o ponto final para o movimento em MoveX, né? Então,
eu vou fazer esse move x até o ponto P2. Né? Poderia funcionar como move L, como move J, enfim. E as linhas de comando sempre serão na forma movimento, ponto. Né? Então, movimento, ponto. Beleza, só isso. Acho que para vocês que já viram como que programa o braço robótico, é bem simplesinho. Né? Então, isso é o pseudocódigo. Vamos fazer um programa em pseudocódigo aqui. Ó. Então, olha só. Utilizando o pseudocódigo robótico, realize um programa de forma que o braço robótico parta de uma posição qualquer para o ponto P1 e depois realize a trajetória utilizando os pontos em sequência, P1, P2, P3, tal. Aqui eu não especifiquei se a trajetória vai fechar do P13 de volta para o P1, mas a gente vai fechar aqui, tá? Então, vou fazer assim agora para facilitar a vida. Deixar isso aqui. E vamos abrir um melhor ideia da face da Terra, que é o Notepad. E beleza. Para a gente fazer o nosso código aqui. Então, eu já sei que a primeira instrução vai ser o NOP e a última instrução vai ser o end. Eu não coloquei o número aqui porque eu ainda não sei o número. Tá? Então, a gente vai fazer os movimentos e depois a gente vai para o número. Então, olha só. A primeira instrução que a gente vai dar aqui é o quê? Ele fala assim, ó. Realize o programa de forma que o braço robótico parta de uma posição qualquer para o ponto P1. Né? Então, eu vou fazer um movimento que é até o ponto P1. Que movimento que eu posso usar aí? Na verdade, eu posso usar vários dos movimentos aí que a gente vai ter sucesso. Né? Só que o movimento, no caso aí, o movimento que a gente está fazendo, ele poderia ser um move L, com certeza, daria certo. E o move L ele vai fazer uma linha reta do ponto que você está até esse ponto P1. Como a trajetória ela não é necessariamente uma reta, ela pode ser uma reta aí, mas ela pode não ser uma reta também. Você poderia usar o move L, se você quiser que faça em linha reta, ou se você não se importa muito com a trajetória, você pode usar o move J, que é um movimento onde você vai usar as juntas lá e o caminho de um ponto até o outro não importa muito, né? Você só vai chegar até lá. Eu particularmente vou fazer o move J só pra gente usar aqui, ó. Então eu vou fazer um move J até o ponto P1. Mas o move L não estaria errado. Então o move L também estaria tranquilo de usar aqui. Beleza. Próximo comando. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir do ponto P1 para o ponto P2. É uma linha reta, né? Então tranquilo. Eu vou fazer o move L. Agora tem que ser necessariamente move L. Que vai do ponto P1 até o ponto P2. Então, move L para P2. Beleza. Repara aqui, ó, do P2 para o P3 e do P3 para o P4, eu tenho que fazer um move C. E lembra que o move C, se eu fizer só um move C para P3, depois só um move C para P4, eu vou ter um erro, né? Porque a trajetória circular ela precisa de 3 move Cs. Como que eu resolvo isso? Eu vou fazer isso aqui, ó. Move C P2. Repara que aqui eu já estou em P2. Mas eu vou fazer um move C em P2. Esse aqui é o ponto 3. Isso aqui até a gente não treinou lá na nossa última aula, mas a gente vai treinar na próxima, que é mudar de um movimento em linha reta para um movimento circular. Né? Então, isso aqui realmente acontece. Eu preciso fazer esse move C aqui no mesmo ponto para ele entender que eu vou ter 3 move Cs aqui. Né? Então, move C P2. Depois, próximo comando. Move C P3. Até aqui está dando erro. Próximo comando. Move C P4. Beleza. Então agora sim, eu completei os 3 move Cs aqui. Então eu vou fazer essa trajetória circular aqui. Ó. Repara que o ponto P3 ele poderia estar em qualquer lugar. Né? Em qualquer ponto daqui da minha circunferência seria a mesma circunferência. O que não pode mudar de lugar é o ponto P2 e o ponto P4. Né? Esses pontos aqui, porque é onde começa e onde termina a circunferência. Então esses pontos aqui não podem mudar de lugar. Beleza. Depois do P4 para o P5 é uma linha reta de novo. Então, move L, P5. Beleza. Então foi linha reta até lá. Repara que agora eu tenho uma sequência de pontos aqui
que não está separada nem por linhas retas, nem por circunferências, né? Está separada por alguma outra coisa aqui que eu sei lá o que é isso daqui, né? Então, como que eu posso resolver isso daqui? Como que eu posso descobrir essa trajetória aqui? Como que eu posso fazer essa trajetória aqui? Posso fazer ela utilizando o Move S, né? Então, eu vou ter aqui, ó, Move S, Move S, e aqui não funciona da mesma forma que como que se chama? Que o Move C. Então, ó, o Move S eu posso dar o Move S direto para o P6 aqui, sem dar o Move S começando em P5, tá? Então, mas você pode fazer também, não muda muita coisa. Mas eu vou fazer aqui já o Move S para o ponto P6. Depois, daqui para frente vão ser só Move S, né? Até o ponto 12 aqui, ó. Então, Move S P7 0009, Move S P8 0010, Move S P8 P9 0011, Move S P10 0012, Move S P11 0013, Move S P12. Beleza, então fizemos esse spline aqui, ó. Peguei vários pontos aqui até chegar aqui. Beleza. Então, fizemos o Move S do P12 para o P13 a linha reta, né? Repara que nesse ponto aqui, ó, lá no nosso robô a gente não conseguiria fazer mais, né, uma trajetória maior, porque ele só permite 13 movimentos, né? Então, não sei por que ele está permitindo só 13, mas ele só permite 13 movimentos. Então, aqui a gente já teria que parar lá no nosso robô. Mas aqui a gente pode continuar. Então, 14, o Move L para o P13. E depois, 15, o Move L para o P1. P1. Beleza, tá aqui o nosso programa lá do robô, né, para fazer a garra robótica. Pode falar. Uma pergunta, o que o J é? O J é o Move Joint, né? Ele faz um movimento assim, quer ver? Ó? Imagina que você tem... Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse... Tem um bracinho robótico aqui que a gente vai trabalhar com ele. Aqui, ó. Imagina que eu tenho esse braço robótico aqui, certo? Ele tem 3 juntas aqui, ó. Tem uma junta 1, junta 2 e junta 3. Beleza. Se eu tenho que fazer, sei lá, um caminho em linha reta, alguma coisa específica aqui, eu vou ter que ter uma coordenação entre essas juntas aqui. Cada junta vai ter que ter uma velocidade específica, essa velocidade varia com o tempo. Ela vai ter que ter uma posição específica, essa posição também varia com o tempo. Então, cada junta vai ter que ter uma movimentação específica, vamos dizer assim, para eu conseguir fazer uma trajetória em linha reta com essa garra aqui, ó. Se eu tenho essa preocupação com a trajetória, então eu tenho que fazer toda essa coordenação entre essas juntas para acontecer. Só que pensa que, às vezes eu estou aqui num ponto 1 e eu quero ir até um ponto 2 que está em outro lugar aqui, e eu não estou muito preocupado com o caminho que essa garra vai fazer para chegar daqui até aqui. Eu só quero que ela vá daqui até aqui, certo? Se a trajetória não é uma preocupação para mim, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, as juntas aqui elas estão na posição inicial θ1, θ2 e θ3, certo? Lá no outro ponto, elas têm que ter um θ1 final, θ2 final e θ3 final para chegar lá. O que eu vou fazer é mandar cada junta se mover em velocidade constante de θ1 até θ1 final, de θ2 até θ2 final e de θ3 até θ3 final. Então, a trajetória que vai sair aqui é qualquer coisa. Eu não sei o que vai acontecer. Mas as juntas, elas vão para a posição correta. Então, no final das contas, a sua garra ela vai chegar na posição correta. A vantagem de você não fazer esse movimento aqui em linha reta é que você não precisa fazer a coordenação entre as juntas. Então, todas as juntas podem se mover da maneira mais rápida possível. Então, apesar da linha reta ser a menor distância entre dois pontos,
Para uma junta robótica, ela não vai ser o caminho mais rápido entre dois pontos, porque eu vou ter que ter coordenação entre as juntas. Se eu posso mandar todas as juntas se moverem de uma vez só até o ponto, eu posso fazer isso de uma maneira muito mais rápida, apesar do caminho poder ser mais longo. Tá? Então é esse o ponto de se usar o MoveJ. Ô, Beleza? Vini, Pode então falar. normalmente eu começo com o MoveJ ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Você sempre usa o MoveJ quando você vai fazer um movimento até um ponto e a trajetória que você vai fazer entre um ponto e outro não é importante. Aí você pode usar o MoveJ, Ok, tranquilo. tá? Beleza. Então aqui, ó, você viu que apesar da internet a gente conseguiu resolver rapidinho esse exercício 4 aqui, né? Ah, nossa, a internet tá complexa hoje, cara. Beleza. Então, só minimizar aqui. Vamos, na verdade, é isso, era o exercício 4. A gente acabou de matar o exercício 4. Então, pelo menos para nossa avaliação, tenham em mente que vocês vão precisar usar esse pseudocódigo, tá? Fazer algum código dessa forma aqui. A diferença para a prova é que o exercício realmente não vai ser igual, a trajetória vai ser outra, obviamente. E aqui eu coloquei algumas coisas. Por exemplo, eu coloquei esse ponto P1 aqui no meio da reta. De sacanagem mesmo, né? Porque às vezes as pessoas podem ter dúvidas com relação a isso, né? Então, para ver se a pessoa domina isso aqui mesmo. Outra coisa importante, aqui no desenho eu coloquei os pontos para a gente fazer a programação. Eu posso passar uma trajetória para vocês na qual eu não necessariamente dei os pontos, né? Então vocês vão ter que colocar os pontos que vocês acham necessários e depois fazer a trajetória. E isso é legal porque no processo de programação da Garra, né, quem foi lá programar a Garra no dia, nos dias lá que a gente fez até agora, viu que realmente o processo de programação ele funciona assim. Você precisa definir os pontos. Você define na hora que ponto que você vai usar ali para você fazer a sua estratégia. Então o processo de definir o ponto também faz parte da programação. Por isso que existe uma grande chance de que na prova eu não dê os pontos para vocês, ou pelo menos não dê todos os pontos. Eu posso dar alguns pontos, sei lá, não sei. E aí, lógico que vai haver variabilidade, né? Porque cada um pode começar de um ponto, cada um pode fazer isso aqui num sentido, enfim. Aí vocês veem como vocês se sentem mais Ô, confortáveis Vini, para fazer. Pode licença de falar. novo. Você tá Sim. compartilhando a tela errada, eu acho. Você tá compartilhando a tela do OBS. Aí tá ficando tudo meio embaçado. Não tá com a Ah, tela compartilhada, tá com a sua câmera. é a câmera. Tá, obrigado. Obrigado por avisar, gente. Agora melhorou, né? Sim, obrigado. Ô, Dina, desculpa aí, pessoal, não percebi. Achei que eu já tinha feito isso. Então vamos lá. Então o exercício 4 está feito. Vamos ver se a internet deixa a gente fazer o próximo agora. Então vou pular agora para o exercício 3. Esse exercício 3 aqui ele parece simples, mas vocês vão ver que a gente tem que meio que quebrar a cabeça para botar os parâmetros de Denavi-Hartenberg aqui para funcionar. Ele funciona, né? A gente resolveu ontem, resolvemos juntos e com certeza um exercício desses de pegar uma garra e botar os frames, botar os parâmetros de Navier-Hartenberg vai aparecer, tá? E montar a matriz, isso aqui vai aparecer com toda certeza. Então, treinem bastante isso daqui, usando pelo menos os exercícios que a gente já fez. Deixa eu... Ah não, tá certo. Eu tava desorganizando meu setup aqui, sem querer. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Vamos ler o exercício primeiro, depois eu abro a luzinha aqui. Então o exercício é o seguinte, ó. Considere um manipulador robótico... Vou até fazer assim. Considere um manipulador robótico RRR mostrado na figura. RRR porque as três juntas são revolutas, tá? A distância do eixo da junta 3 para o centro da garra é L3. Então aqui ele já no enunciado espera-se que você saiba dizer qual é a junta 3, né? Então aqui a gente tem a base, junta 1, junta 2, junta 3. A distância do eixo da junta 3 para a garra é L3. A garra segura uma ferramenta de comprimento LT, né? Eu não coloquei a orientação da ferramenta aqui, mas ela está apontando para cima, igual a nossa garra segura a canetinha, a mesma coisa.
na prova eu vou fazer um enunciado melhor. Para esse manipulador, letra A, construa a matriz de links de Denavier-Hartenberg, considerando que cada junta I possua um ângulo de junta associado θi. Os eixos Z positivos devem apontar para a direita ou para cima, segundo a posição mostrada na figura. Então, o que acontece aqui? Tem várias informações aqui. Ó. Então, primeiro, cada junta I. Junta 1 tem um ângulo θ1, junta 2 tem ângulo θ2, junta 3 tem ângulo θ3. Beleza. Os eixos Z positivos devem apontar para a direita ou para cima, segundo a posição mostrada na figura. Então, ó, como assim para a direita ou para cima? A gente tem os eixos Z, que eles vão estar nos eixos das juntas aqui. Então, tem um eixo de junta aqui, outro eixo de junta aqui e outro eixo de junta aqui. Né? Então, eu tenho eixos verticais e horizontais. Nos horizontais, o Z tem que apontar para a direita positivo e no vertical tem que apontar para cima positivo. Tá? Só para a gente chegar no mesmo lugar aqui. Beleza. E ainda assim vocês vão ver que tem coisas que podem variar de uma notação para outra aqui, de uma realização para outra. Mas beleza. Então, a letra A, a gente tem que montar a matriz de Denavier-Hartenberg. Depois, com tudo isso pronto, na letra B, a gente tem que calcular a posição da ponta da ferramenta para esses dados aqui. Ó, né? Um conjunto de θ1, θ2, θ3 e um conjunto de L1, L2, L3 e LT. Vamos fazer. Eu vou copiar a figura, vou abrir a luzinha. Luzinha, luzinha, luzinha. Fiz bobagem de mudar a cor da caneta, mas tudo bem. Vamos colocar nossa figura aqui. Vou deixar ela um pouquinho maior. Essa figura que tem aqui do lado, ela é uma figura só para ajudar a representar H. Né? Então aqui você tem as juntas, que são esses rolinhos aqui, esses cilindros aqui. E aqui está mostrando que o eixo da junta 1 e o eixo da junta 2 realmente se intersectam aqui em algum ponto aqui que a gente tem que tratar. Tá? Então eu vou apagar até esse pedaço aqui, porque a gente não vai usar muito. Só para não ficar poluído a nossa luzinha aqui. Beleza? Agora vou montar aqui para a cor vermelha. Hoje é a aula do dia 12. E a gente está fazendo o exercício três. Beleza. Então tá aqui, ó. Nossa garra, nosso manipulador. Eu sempre gosto de começar. Eu até vou pegar uma outra figura aqui, ó, para ajudar a gente antes de começar. Mas eu sempre vamos uma coisa. Eu sempre gosto de começar definindo os eixos das juntas. Eu acho que isso facilita muito. Deixa eu só pegar uma figura aqui, que é essa daqui, que ela vai ajudar a gente a pensar um pouco aqui também. Então aqui, ó. Puxar essa figura pra cá. Vai ser a nossa colinha aqui, ó. Beleza. Então assim, vamos definir os eixos das juntas primeiro. Né? Então eu gosto de definir os eixos das juntas aqui. Vamos colocar aqui esse aqui em cinza, por exemplo. Ó. Esse aqui é o eixo da junta 1. Depois vamos colocar em beijinho aqui o eixo da junta 2. E vamos colocar em verdinho o eixo da junta 3. Então estão aqui os eixos das juntas. Beleza. Porra, agora é gente ligando no meio da aula. Misericórdia.
Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho, a princípio, eu tenho 4 frames para posicionar, que é o frame 0, o frame 1, o frame 2 e o frame 3. Só que eu vou posicionar 4 frames aqui, né? Porque eu tenho o frame da ferramenta aqui também, ó. Ele fala que tem uma distância L3 aqui até o centro da ferramenta, que eu vou aproveitar para colocar aqui. Assim, ó. Pode ser até aqui, vai. Uma distância L3 até o centro da ferramenta aqui. E aí depois tem a ferramenta daqui para cima. Então eu vou posicionar um frame aqui também. Vou acabar posicionando um frame aqui no centro da ferramenta também, igual a gente fez em um exercício anterior aí. Então olha só. Para o frame 0, qual que é a nossa restrição? O frame 0 ele tem que estar numa posição na qual, quando o frame 1 tiver com θ1 igual a 0, ele vai estar exatamente com a mesma orientação do frame 0. Não necessariamente no mesmo local, mas com a mesma orientação. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente tem várias coisas para pensar aqui. Ó. Deixa eu escolher uma cor legal aqui para fazer. Vamos escolher a cor azul aqui, que eu não usei ainda. Eu tenho que colocar alguns frames aqui. Eu vou começar colocando o frame 1 aqui. Tá? A gente sabe que ele está por aqui. Por que eu sei que ele está por aqui? Porque o eixo Z do frame 1 ele tem que estar nesse eixo da junta 1 aqui. E pelo enunciado ele tem que estar positivo para cima. Então eu sei que o eixo Z da junta 1 está aqui. Ó. Esse eixo aqui vai ser o meu Z1. Certeza absoluta. Da mesma forma que esse eixo daqui vai ser o meu Z2, que aponta para cá. E esse eixo daqui vai ser o meu Z3, que aponta para cá. Beleza. 3 eixos aí definidos já. Aí eu preciso começar a definir o restante dos eixos. Repara que para o eixo Z1 eu já vou ter alguma certa dificuldade. Porque o que acontece? Aqui no eixo Z1 eu vou ter, se eu olhar aqui, ó, vamos imaginar que esse eixo aqui é o eixo 1 e esse eixo aqui é o eixo 2. Então vamos fazer assim, ó, eixo 1 e eixo 2. Então, eu vou ter uma reta que é o eixo 1 aqui, que vai passar pelo eixo 1, tem uma reta que vai passar pelo eixo 2, e eu tenho uma reta que é mutuamente perpendicular ao eixo 1 e ao eixo 2. Nessa reta aqui vai ter que sair o meu x1, certo? O meu x1 ele aponta de 1 para 2, ele é algo assim, ó. Eu vou ter o x1 para cá. O z1 podia estar para cima ou para baixo, aqui eu vou botar para cima. Então a gente vai ter algo assim, ó. O z1, x1 para cá. E o y1 ele vai ser definido segundo a regra da mão direita. Então de z para x positivo vai estar para lá. Opa. Mais ou menos para lá assim, ó. Aqui estaria o meu y1, por exemplo. Certo? Então repara que se os eixos não se cruzam, se os eixos das juntas não se cruzam, eu vou ter uma reta mutuamente perpendicular às duas, né? E o eixo x vai sair de uma para outra. E se eu sei de onde o eixo x sai, eu sei onde está a origem desse frame aqui, ó. Porque o cruzamento do z com o x aqui vai me dar a origem do frame, certo? Aqui o meu eixo z1 está aqui, mas eu não defini onde é que está a origem dele ainda. Só que a gente tem um problema, porque nesse caso aqui, os eixos z1 e z2, eles se cruzam, né? Então, se eles se cruzam, essa reta aqui, ela degenera para um ponto, certo? Ela vai virar um ponto, porque ela vai ter tamanho zero aqui, né? Se eu tenho cruzamento, eles vão cruzar exatamente nesse ponto e a reta vai degenerar para um pontinho aqui. Mas tudo bem, eu sei que o x, ele tem que estar nesse ponto aqui, né? Numa direção que é mutuamente perpendicular às duas retas. Então, esse x aqui, ele poderia estar apontando para frente, saindo da tela, ou para trás, entrando na tela. Tanto faz. Eu vou fazer o x saindo da tela aqui, ó. Então, meu x1 aqui, ó, ele vai ser isso daqui, ó. x1. Repara aqui, vou só deixar uma legenda aqui, ó, para a gente lembrar da convenção. Isso daqui significa saindo da tela.
E isso daqui significa entrando na tela. Beleza. Então, se eu tenho Z definido e tenho X definido, agora o Y é pela regra da mão direita, né? Então, a rotação de Z para X tem que me dar Y positivo. Z para X vai me dar, olha para o seu dedão da mão direita, vai dar o Y apontando para cá, ó. Então, aqui eu vou ter o meu Y2. Vou botar aqui em cima assim, ó, Y2. Então, beleza. O primeiro sistema de coordenadas está definido. Se isso daqui for θ igual a 0, se esse θ da junta 1, se isso daqui for θ igual a 0 para junta 1, eu posso definir, aliás, isso aqui não é y2 nem x2, é x1 e y1, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vai apagar tudo que eu escrevi lá. Vamos ter aqui uma leve aqui. Isso aqui é x1. E para cá eu vou ter o y1. Beleza, agora sim. Se esse ângulo aqui dessa junta for 0 graus exatamente nessa posição, e aqui a gente não vai ter nenhuma evidência dizendo que isso daqui não é 0 graus nessa posição, então os eixos x0, y0 e z0 vão ser exatamente esses mesmos eixos aqui, ó, que é o que eu vou adotar aqui, ó. Eu vou dizer que isso aqui é x0, isso daqui é y0 também, isso aqui é z0 também. Lógico que quando eu tiver um ângulo entre x e y, aí o z1 e o z0 vão ser iguais, mas o x1 e x0 vão ser diferentes, e o y1 e o y0 são diferentes também, porque eu vou ter uma rotação em torno de z aqui, ó. Então eu vou ter o x1 e o y1 girando aí. Então, beleza, o sistema 1 está definido. O sistema 2, de novo, para eu definir a origem do sistema, eu sempre dou uma olhada nisso daqui, ó. Então, vamos dar uma retrocedida aqui. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou copiar a figura de novo aqui e vou colar por cima daquela lá. Aí já fica apagadinho aqui. E aqui em cima a gente vai apagar. Então, para eu definir a origem onde que está a origem do eixo Z2 aqui, do frame 2, né? Eu vou precisar olhar para o frame 2 e para o frame 3. Então, agora vamos imaginar, vai ficar até de rosinha aqui, que esse é o frame 2 e esse é o frame 3, certo? Então, meu Z2 está para cá. A gente já sabe, né? Aqui, ó. O Z2 está aqui. O x2 está para cá e o y2 está lá para trás. Beleza. Então eu vou ter que pegar o eixo Z3, agora o eixo pelo qual passa Z3, e eu vou ter que traçar uma reta que seja mutuamente paralela ao eixo Z3 e ao eixo Z2. Qual é o problema agora? O problema agora é que eu tenho dois eixos paralelos, né? Z2 e Z3 são paralelos. Então, a reta que é mutuamente paralela entre esses dois eixos aqui, ela pode estar em qualquer lugar aqui, né? Ela não precisa estar num ponto específico. Quando isso acontece, eu posso traçar essa reta onde eu achar melhor. E onde que eu acho melhor? Repara que a gente já tem uma medida L1 definidinha aqui, ó, bonitinha. Então, eu vou traçar exatamente nessa medida L1 aqui, ó. Parece que faz algum sentido. Então aqui, ó, essa vai ser minha reta mutuamente perpendicular aos dois eixos que são paralelos aqui, ó. Então tá aqui a minha reta. Beleza. Agora que eu tenho aqui a minha reta, eu sei que eu tenho que ter um eixo x2 que parte do eixo z2 e vai até o eixo z3. Então eu sei que o meu x2 está aqui, ó. Só pode, né? x2 está aqui, ó. Beleza. Se o x2 aponta para cá, de z para x, eu vou ter um y2 positivo saindo da tela também. Então, aqui, ó. Vai ser o meu y2. Então, beleza. Repara que parece que o desenho é o mesmo, só que mudou o nome dos eixos, né? O z que estava aqui veio para cá, o y que estava aqui veio para frente e o x que estava aqui veio para cima. Deu uma rotacionada, assim, né? Beleza.
Então, já temos o sistema 2. Para eu definir o sistema 3 aqui, né, o x e o y do sistema 3, se eu não fosse ter um frame em 4, não haveria a mínima necessidade de definir o x e o y do sistema 3. Por quê? Porque para a última linha da matriz de Denavier-Hartenberg, né, para o último frame, você só vai definir o ângulo θ e o offset, que dependem das informações do frame anterior, né? Então você não precisaria definir para onde está o x aqui, nada. Mas como a gente vai definir um próximo frame aqui na garra, aqui na ferramenta, então faz sentido eu definir também a origem desse frame 3 aqui, porque a nossa matriz de Denavier-Hartenberg vai acabar tendo mais uma linha. Normalmente o que se faz, eu não coloquei de novo, isso aqui não está explícito no enunciado, mas na avaliação estará. Que o frame lá da ferramenta, ele tem que ter uma orientação definida. No caso aqui, ele vai ter a mesma orientação do frame 3 aqui, né? Então, o que acontece? Ele só vai estar deslocado. Então, eu vou criar um frame aqui, que vai ser um frame laranjinha, que vai ser o frame 4. Então, como ele vai ter a mesma orientação desse cara aqui, eu já sei que o Z4 está para cá também. Aqui eu vou ter Z4. Beleza. E bom, de novo, eu posso traçar aqui agora uma reta que seja mutuamente perpendicular a Z3 e a Z4, e essa reta pode estar em qualquer lugar aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Para ser... como é que eu vou dizer para vocês? Para ser conveniente, talvez, eu vou adotar isso aqui, ó. Eu vou pegar do centro da garra para cá. Eu poderia colocar em qualquer lugar. Faz mais sentido para mim colocar do centro da garra para cá. Então, eu vou colocar do centro da garra para cá uma linha que seja mutuamente perpendicular aos dois eixos aqui. E eu vou fazer o eixo X3 apontar para cima aqui, ó. X3. Beleza. Então, se X aponta para cima e Z aponta para a direita, o meu Y vai estar saindo da tela. Então, eu vou ter o eixo Y3 aqui, ó. Aqui, Y3. E beleza. E em 4, eu vou ter a mesma orientação do 3. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho X4. E aqui eu tenho Y4. Então, todos os vetores que estão perpendiculares à tela acabam estando saindo da tela aqui. Isso é uma coisa que ajuda um pouco a gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa figura aqui para o lado aqui. A gente já pensou bastante sobre ela. Vou deixar aqui no cantinho. Posso até apagar essa figura aqui. Não, vou deixar essa figura aqui, vai. Deixa ela aqui que às vezes a gente precisa. Deixa eu ver o negócio. Se ela tá no copy-paste ainda tá. Vou deixar ela limpinha aqui que às vezes precisa. Apaga isso aqui. Apaga isso aqui. E vamos fazer. Então, olha só. Eu vou montar agora a matriz de Denavier-Hartenberg aqui, ó. Como eu tenho 4 frames aqui, eu tenho frame 1, 2, 3 e 4. Na verdade, eu tenho 5, né? Porque começa do 0 aqui. Mas enumerados depois da base são 4 frames. Então, a minha matriz de Denavier-Hartenberg vai ter que ter 4 linhas. Então, vamos fazer essa matriz aqui, ó. Eu gosto quando as coisas são múltiplas de 2, porque dá pra dividir no meio. E a gente tem um pouco mais de habilidade para dividir as coisas no meio, sabe? Então aqui a gente vai ter A I menos 1, alfa I menos 1, DI e θ I. E aqui eu vou ter os frames, né, ou as juntas, os links na verdade, 1,
2, 3 e 4. Para lembrar, eu sempre gosto de colocar as variáveis certinhas aqui pra gente não fazer bobagem, né? Então aqui é A0, A1, A2, A3, alfa 0, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, D1, D2, D3 e D4, θ 1, θ 2, θ 3 e θ 4. Beleza. O que eu sei de cara? Eu sei de cara que o A0 e o alfa 0 são 0 sempre. Quer dizer, o tamanho do link 0 e a torção do link 0 aqui vão ser 0 sempre. Beleza, isso aqui é por definição, tá? Isso aqui a gente não altera. Agora, vocês vão ver que até vai ter algumas medidas que a gente vai precisar aqui e que não estão aqui, né? Mas essas medidas a gente vai, se precisar, a gente vai colocar aqui. Então vamos começar pela primeira linha aqui, ó. Eu preciso identificar quem que é o meu D1 e quem que é o meu θ1, certo? Lembrando que aqui nas minhas juntas eu vou ter os ângulos θ, né? Então eu vou ter um ângulo θ1 aqui, aqui Z2, eu vou ter um ângulo θ2 aqui, e em Z3 eu vou ter um ângulo θ3 aqui. Beleza. Só pra gente lembrar aí que eu tenho os ângulos aí. Opa, não escrevi, né? θ2 e θ3. Beleza. Então aqui, ó, da forma como está desenhado aqui, a gente está em θ1 igual a 0, né? Porque é o ângulo da junta 1 aqui, ó. Sempre que você tiver dificuldade de identificar um ângulo de junta, repara que o ângulo de junta, se eu quero, por exemplo, aqui é junta 1, eu tenho que pegar a reta que liga o eixo 0 no eixo 1, a reta que liga o eixo 1 no eixo 2, e eu vou ter que fazer o ângulo entre eles. Então, é o eixo x0 que eu vou ter aqui e o eixo x1 que eu vou ter aqui. Eu vou ter o ângulo entre o eixo x0 e x1. O ângulo entre o x0 e o x1 vai ser exatamente esse θ1 quando a gente rotacionar de θ1 aqui, ó. Então, eu vou colocar θ1 aqui e eu vou fazer o seguinte, uma coisa que eu não fiz na aula passada, mas eu vou fazer hoje porque eu sei que a gente vai precisar. Eu vou fazer uma cobrinha aqui assim, ó, e aqui do lado eu vou colocar o θ1 que está exatamente na posição aqui em cinza, pra gente saber. Então aqui a gente está em θ1 exatamente igual a 0 graus. Aqui, tá? Mas aí se eu fizer uma movimentação, eu vou ter o ângulo θ1 que eu fizer de movimentação. E o offset D1, como que eu defino o offset D1? Eu vou ter o eixo 1 aqui, né? Eu vou ter a reta que é mutuamente perpendicular entre 0 e 1, e eu vou ter a reta mutuamente perpendicular entre 1 e 2. Essas duas retas elas vão tocar o eixo Z1 aqui em algum ponto. A diferença a medida aqui, a diferença de medida entre esses dois pontos aqui vai ser o meu D. Então aqui, ó, no caso, D0 e D1, eles são, né, os eixos Z0 e Z1, eles não são nem concorrentes, eles são coincidentes, são o mesmo eixo. E a origem dos sistemas de coordenadas Z0 e Z1 é a mesma, né? Então a diferença de altura aqui seria a diferença de altura entre a origem dos dois sistemas de coordenada, porque os dois estão sobre esse eixo aqui. E eles começam no mesmo ponto, certo? Então o D aqui ele tem que ser 0. Esse offset aqui ele vai ser 0. Beleza, vamos seguir para o próximo aqui, ó. O próximo é o link 1, certo? Então o link 1 ele vai ser apontado pelo eixo x1. É esse link entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Beleza. Para o link 1, o que a gente vai ter? Primeiro, vamos definir o A1. O A1 ele vai ser o comprimento do link 1. E o comprimento do link 1 não é essa distância daqui até aqui. Já vou dizer já. Por quê? Vamos dar uma olhada no comprimento do link 1. O comprimento do link 1 vai ser o comprimento dessa reta que é mutuamente perpendicular aos eixos Z1 e Z2. Bom, os eixos Z1 e Z2 são concorrentes aqui, eles se cruzam. Se eles se cruzam, qual que é o tamanho dessa reta aqui? É 0.
Então isso aqui vale 0. Ó. Beleza, isso aqui vale 0. Depois o alfa 1, que é o ângulo de torção. Como que eu meço o ângulo de torção? O ângulo de torção, eu vou ter o eixo Z1 aqui, o eixo Z2 aqui. Eu tenho um ângulo entre esses dois eixos aqui que é medido ao longo do eixo X1, né? Então, meu eixo X1 está aqui, ó, certo? Eu tenho Z1 aqui e eu tenho Z2 aqui. O ângulo entre Z1 e Z2 é 90 graus, em torno de X1. Beleza, é 90 graus. Só que esse ângulo é positivo ou negativo? Bom, se fosse positivo, né, com o dedão saindo da tela, essa rotação teria que ter ocorrido para cá, ó, certo? E ela não ocorreu, ela ocorreu para o outro lado. Então, esse ângulo alfa 1 aqui, esse ângulo de torção aqui, ele é de menos 90 graus. Menos 90, porque é 90 graus para lá. Beleza. D2. Para eu definir D2, eu vou ter que dar uma olhada no eixo Z2. Então, o eixo Z2 está aqui, ó, certo? O que eu vou ter? Eu vou ter uma reta mutuamente perpendicular entre 1 e 2, que vai tocar o eixo Z2 em um ponto. Essa reta mutuamente perpendicular entre 1 e 2, que vai tocar o Z2 em um ponto, está exatamente aqui, ó. Esse é o ponto de toque aqui embaixo. Esse ponto é esse ponto aqui, a origem do sistema 1, porque esses eixos aqui eles se cruzam, Z1 e Z2 se cruzam. Depois, o próximo ponto, qual que é? Eu vou pegar a reta que é mutuamente perpendicular entre Z2 e Z3 e eu vou ver onde que ela toca Z2. Então, entre Z2 e Z3, essa reta mutuamente perpendicular, ela toca ele aqui, ó. Beleza. Então, eu tenho esse D aqui, ó, certo? Essa distância D aqui, ó, ela vai ser exatamente a distância entre esse ponto e esse ponto, que é o meu L1. Então, repara que o L1 aqui, ó, ao contrário daquilo que é intuitivo, que a gente acha que ele vai entrar no comprimento do link, ele não entra. Ele entra no offset. Então, isso daqui vai ser um offset de L1 aqui, ó. Beleza? E ele é positivo porque ele vai de 1 para 2, né? Se ele fosse de 2 para 1, ou se ele fosse de 1 para 2 para o outro lado aqui, aí seria negativo porque está no contrário do sentido do eixo Z. Como a gente está subindo no eixo Z aqui, então é positivo. Ângulo θ2, pessoal. Ângulo θ2 ele vai ser o ângulo da junta θ2, mas ele vai ser o ângulo entre o eixo x3 e o eixo x2 medido ao longo de Z2. Então, o eixo x3 está aqui e o eixo x2 está aqui, medido ao longo de Z2, certo? Então, quando eu movimentar... Perdão, acho que falei bobagem. Vai ser o ângulo entre x1 e x2, medido ao longo de Z2. Então, x1 está aqui, x2 está aqui, medido ao longo de Z2. Então, repara, x1 está aqui, x2 está aqui, medido ao longo de Z2. Eu vou ter uma rotação meio que subindo assim, né, desse eixo aqui, ó. Que é a rotação em torno de Z2. Essa rotação, ela aqui, ó, o meu θ2 aqui está positivo, tá vendo? Tá para cá. Se a gente fosse preencher só o ângulo da junta, beleza, a gente já tem o θ2 definido aqui, ó. Só que nessa posição aqui, o que eu tenho? Eu tenho que, para a posição da figura aqui, esse θ2 vale quanto? Olha só, ele é o ângulo entre x1 e x2 medido ao longo de Z2, né? Medido em torno de Z2. De x1 para x2 eu fiz uma rotação negativa em torno de Z2, de 90 graus. Então isso daqui é menos 90 graus. Isso é menos 90 graus. Beleza, então menos 90 graus está definido aqui. Agora daqui para cá, ó. Daqui para cá, vamos para essa junta aqui então. Vamos para essa junta, para esse frame 3 aqui, para o link 3 aqui, ó. Então, para junta 3, na verdade, a gente vai primeiro dar uma olhada no comprimento do link 2, que é o comprimento desse link aqui, ó. Como que eu sei que é esse comprimento de link aqui? Porque ele vai estar na direção de x2, né? O A2 está na direção de x2 aqui, sempre. Então, só para a gente treinar, pega o eixo 2, pega o eixo 3, pega a reta mutuamente perpendicular A2 e 3 e mede o comprimento dela. Então, pega 2, pega 3, reta mutuamente perpendicular, comprimento dela, L2. Tá aqui. Depois, ângulo de torção alfa 2. O ângulo de torção, ele vai ser o ângulo entre
os eixos Z, né? Então Z2 e Z3 medido ao longo de x2. Z2 é paralelo a Z3, então o ângulo entre eles é de 0 graus. Beleza. Depois eu vou ter D3, então D3 eu vou ter que olhar no eixo 3, né? A distância entre o ponto que a reta mutuamente perpendicular entre 2 e 3 toca o eixo 3, que é esse ponto aqui. E o ponto onde a reta mutuamente perpendicular entre Z3 e Z4 toca o eixo 3, que é esse ponto aqui, ó. A distância entre esses dois pontos. Aqui não está definida, então eu vou definir aqui como uma distância D3 aqui, ó. Beleza, defini essa distância D3 aqui. Então, ela vai entrar lá na minha matriz de Navier-Hartenberg, D3. Depois eu tenho θ3. θ3 vai ser o ângulo θ3 aqui, beleza? Só que ele é o ângulo, né? Se a gente for olhar para a pose aqui do manipulador, o θ3 ele vai ser o ângulo entre o eixo x2 e o eixo x3. O x2 aponta para cá, o x3 aponta para cá também. Então aqui na nossa representação, esse ângulo aqui é de 0 graus. Nessa pose que ele está nesse momento aqui é de 0 graus. E depois eu vou para o último link aqui, né, que é entre 3 e 4. Então o comprimento A3 ele vai ser a distância da reta, o comprimento da reta mutuamente perpendicular entre o eixo 3 e o eixo 4. Essa distância aqui está bem marcadinha aqui, ó, que é o nosso L3. Então eu vou ter L3 aqui. Opa. L3 aqui. Alfa 3 é o ângulo entre os eixos Z3 e Z4, medido ao longo de x3. Então Z3 é paralelo a Z4. O ângulo entre eles tem que ser 0 graus. D4. O D4 aqui, ele vai ser, na verdade ele é indefinido, né? Tanto D4 quanto θ4. Você pode definir como você quiser, na verdade. Porque aqui o que acontece? O D4, para definir o D4 aqui, eu precisaria de um eixo 5 lá na frente, que eu nem tenho. Então, particularmente, eu vou definir o D4 como 0 aqui, porque não tem nada conveniente para fazer. E o θ4, né, ele é 0 mesmo. Porque o θ4 ele vai ser o ângulo entre o eixo x4 e o eixo x3. E esses eixos aqui eles sempre têm a mesma orientação. Então isso daqui é de 0 graus mesmo. Isso aqui não muda. Tá? O D4 você poderia até criar uma definição que fosse conveniente aqui, se tivesse alguma medida diferente. Mas como a gente não tem, vai ser 0 mesmo. Então beleza, está montada a nossa matriz de De Navier-Hartenberg. O que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer o item B do exercício. Que o item B é colocar uma garra aqui e descobrir onde que está a ponta dessa garra para uma determinada combinação de posições lá. Então eu vou abrir aqui o meu PyCharm, porque a gente já tem a biblioteca toda pronta para fazer esse negócio. Então a gente pode fazer via Python mesmo, não tem problema nenhum. Só aguardar ele abrir aqui. Então tá aqui, ó. Eu já tenho até alguns parâmetros pré-definidos da aula anterior aqui, da aula de ontem, que eu dei aula pro pessoal. E eu queria mostrar um negocinho para vocês aqui de como a gente manipular essa matriz de De Navier-Hartenberg aqui, ó. Então vou apagar aqui, que eu quero mostrar para vocês como que manipula. E outra coisa aqui, ó. Esses valores que estão aqui, ó, dos tetas, de 20, menos 30 e 90, são os valores do enunciado lá. Olha só, aqui, ó. 20, menos 30 e 90. Se eu só colocar esses valores aqui, eu nunca vou saber se o meu programa está certo, né? Então, eu vou comentar isso daqui e eu vou colocar os valores da pose aqui, ó. Repara que a pose que o programa tá lá
na pose que ele tá, por isso que eu já até deixei anotadinho ali no canto, ele tá em θ1 igual a 0 graus, θ2 menos 90 e θ3 zero, certo? Essa é a pose que ele tá aqui, ó, os 3 θs. Os comprimentos dos L's aqui já estão definidos, iguais os do enunciado também, certo? Então eu tenho aqui, ó, L1, L2, L3, LT igual a 03, 02, 005 e 01. Então 03, 02, 005 e 01. Tá tudo aqui. E esse D3 aqui, ó, que aqui está indefinido, né? Eu defini que existe um D3, mas não deu valor para ele. Lá está o valor de 0,1 metros. Então eu vou colocar 0,1 metros aqui. Então o que vai acontecer? Eu espero que nesta posição aqui, a minha ponta da ferramenta, quando a gente calcular a posição da ponta da ferramenta, ela esteja baseando-se no sistema zero, obviamente. Então, ela vai ter que estar no plano YZ, aqui, né? Então, eu vou ter que ter x igual a zero. Posição da ponta da ferramenta aqui, eu vou ter que ter x igual a zero. No Y, que está para cá, eu vou ter que ter L1 mais D3. E no Z, que está para cá, eu vou ter que ter L2 mais L3 mais LT. Então, L2 mais L3 mais LT. É isso que eu quero para essa posição. Então, aqui eu vou ter 0. Vamos só pegar lá no enunciado os valores. L1 é 003 e o D3 é 0,1. Então, aliás, L1 é 0,3 e D3 é 0,1. Então, eu vou ter 0,4 aqui. E depois, aqui de novo, L2 mais L3 mais LT vai dar 0,1 mais 0,2 mais 0,05, que é 0,35. Então, a gente quer que dê 0,35 aqui, quando a gente colocar essa pose onde ele está aqui, para a gente poder garantir que está minimamente certo isso daí. Então, vamos colocar os dados aqui, ó. A gente já tinha aqui no PyCharm, então, todas as variáveis definidas, os ângulos de junta e as medidas, e beleza. Eu vou começar aqui criando a matriz de De Navi-Hartenberg, que é essa matriz aqui, ó, Hobby.criaMatriz. Deixa eu só comentar isso aqui de baixo, porque só para vocês verem, quando eu crio essa matriz aqui, ele tá dando print da matriz aqui, e ele vai printar uma matriz de Navi-Hartenberg nula, A, alfa, D e θ, tudo zero. A gente, na aula passada, a gente estava fazendo assim, ó, mate 0, mate 0, ponto A, recebe, e beleza. Isso aqui acaba sendo um pouco moroso de fazer. Você pode modificar as linhas numa cacetada só, né? Em vez de mudar campo por campo, eu posso mudar as linhas de uma vez só. Então, se eu olhar aqui na minha matriz de Navi-Hartenberg, não deu certo. Volta para cá. Aqui, ó. Se eu olhar na minha matriz de Navi-Hartenberg aqui, ó, eu posso dizer assim, ó. A minha primeira linha já está zerada, então eu não vou nem mexer nela. A segunda linha, que vai ser mate 1, eu vou criar nela uma nova linha de matriz de Navi-Hartenberg e vai apagar a existente. Então eu vou dar um hobby.linha.dh e aí vou criar o construtor aqui, onde eu vou ter A igual a 0, alfa igual a menos 90, tem que ser em radianos, então eu tenho que multiplicar isso aqui por π, então np.π, e dividir por 180. O D vai ser L1 e o θ vai ser menos 90, aliás, vai ser o nosso θ2. Então a primeira linha não está zerada, eu preciso mexer também. Igual a θ2. Aqui. A primeira linha não está zerada, porque a última posição é θ1, eu posso mudar a θ1, né? Então, eu vou criar aqui, ó, até para ficar mais fácil de ver a linha aqui, mate 0, recebe hobby.linha.dh, A igual a 0, alfa
igual a zero, D igual a zero e θ igual a θ1. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, mat2 recebe rob.linha dh, A igual a L2, alfa igual a zero, D3 ou D igual a D3 e θ igual a θ3. E mat3 recebe rob.linha dh, A igual a L3, alfa igual a zero, D igual a zero e θ igual a zero. Beleza. Então tá aqui. Esses zeros aqui, se eu não me engano, eu deixei isso aqui como padrão. Eu não me lembro se eu deixei como padrão, mas se eu não deixei, eu deveria ter deixado como padrão, pra gente não ter que inserir toda vez que o negócio é zero. Mas tudo bem. Criamos a matriz de Navier-Hartenberg, então se eu printar ela aqui agora de novo, ó. Então tá aqui, ó. É a única coisa que os ângulos estão em radianas. Então menos 90 vai dar menos π sobre 2 aqui, ó. O resto, todas as medidas que a gente colocou aqui, estão aqui. E beleza. Então aqui tá feito. Agora o que eu tenho que fazer? E já tá tudo feito aqui embaixo, ó, só pra gente não perder tempo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a matriz de transformação total, baseando-se na minha matriz de Navier-Hartenberg, que tá aqui, ó. Certo? Então a gente já tem essa função, que é a rob.cria transformação total. E essa transformação total vai ser do frame 4 para o frame 0. Então tá aqui, ó. Vou dar um print nessa matriz que vai do frame 4 até o frame 0. E aí eu tenho um vetor V4, né? Quem que é esse vetor V4? Por que eu criei esse vetor V4? Porque repara que aqui na minha matriz de Navier-Hartenberg, eu tenho um comprimento de ferramenta LT que não entrou aqui, ó. E ele não deve entrar mesmo, porque aqui eu só vou definir os frames, eu não vou definir ferramenta. Para eu definir a minha ferramenta eu vou definir no frame 4. Aqui, né? A minha ferramenta no frame 4, para eu definir ela, né, ou pelo menos o vetor que vai até a ponta dela, eu vou definir um vetor V, que está no frame 4, e ele vai ter um comprimento LT em X, que é o comprimento da ferramenta, 0 em Y e 0 em Z. Acabou. Essa é a minha ferramenta que está lá na garra. Qualquer movimentação que eu fizer aqui, eu vou criar uma matriz de transformação e eu vou aplicar nesse vetor aqui para transformar esse vetor aqui para o frame 0. Quando eu transformar ele para o frame 0, eu vou conseguir saber onde é que está a ponta da minha garra no frame 0. Então, ó, criei a matriz de transformação do frame 4 para o frame 0, criei o vetor V4. Vetor V4, primeiro eu crio um vetor de 3 posições, que é o LT00, que a gente acabou de criar. Só que a matriz de transformação, ela é uma matriz 4x4, lembra? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar esse vetor V aqui num vetor de 4 posições. Né? Então, a gente usa essa funçãozinha rob.criaVetor4, que vai concatenar um 1 aqui no final desse vetor. Agora tem um vetor de 4 posições. Até dei o print nele aqui para a gente ver. E aí, a posição da ponta da ferramenta no frame 0. Eu vou pegar a matriz que leva de 4 para 0 e vou multiplicar pelo vetor V4. Né? Então, V4 multiplicado à esquerda pela matriz que leva do frame 4 para o frame 0 vai me dar a ponta da ferramenta em 0. Então, ó, naquele teste que a gente estava fazendo, se eu executar aqui, ó, beleza, olha só o que eu tenho. Então, eu vou ter uma matriz aqui de transformação. Primeiro a matriz de Navier-Hartenberg, depois a matriz de transformação aqui, ó, que ela é quase uma matriz de transformação, ela é quase uma identidade, ela só não é uma identidade porque os frames, os eixos trocam de lugar. Né? Então eu tenho vários 10 a 17 aqui, 10 a menos 33, tá vendo? 10 a menos 17, isso aqui é tudo zero. Só que os 1s não estão na diagonal, eu tenho um aqui na linha 1, coluna 2, depois eu tenho um na linha 2, coluna 3 e um na linha 3, coluna 1.
Então essa troca aqui é só troca de nome dos eixos, ó. Tem uma translaçãozinha aqui, beleza? Esse aqui é o meu vetor V4, que é o LT00, com um concatenado no final. E a posição da ponta da ferramenta em 0 é 0, 0.4 e 0.35. E tem um 1 aqui no final porque o vetor tem 4 posições. Então é 0, 0.4 e 0.35. A gente esperava que desse 0, 0.4 e 0.35. Então tá tudo certinho. Funcionou o nosso programa. Agora a gente pode substituir o valor correto dos ângulos lá do enunciado. O valor correto era 20 menos 30 e 90. Se você substitui, eu já tenho até digitado aqui. Então 20 menos 30 e 90 e roda de novo. Então tá aqui, ó. Essa é a posição da ponta da ferramenta. Sei lá o que aconteceu, mas está bem perto do zero aqui em Z. E aí tem alguma posição em X e Y aqui que sei lá o que aconteceu aqui. Então, tem umas rotaçõezinhas ali e tudo mais. Belezinha, gente? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.